Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod 3. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui conosco, que é o Ricardo Martins, que eu queria já há muito tempo trazê-lo. E ele veio para compartilhar aqui toda a bagagem que ele tem, toda a experiência. Seja bem-vindo, Ricardo. Valeu, meu irmão. Agenda ruim, né, cara? Dificuldade de vir. Não, mas é assim mesmo. Não, e o Rafa ficava lá mandando mensagem, cara, eu vou insistir, vai dar certo, você vai vir. Mandar uma figurinha do Gustavo Lima, né? Você tá Mandando, vindo. você tá vindo. Aí deu certo. Tá certo, bom demais, cara. Bom Agora eu tô mais demais. tranquilo, tô com a agenda forgada, né? Então, bom demais ter você aqui. Valeu. Falar um pouco aqui, né, do seu currículo, que é muito mais extenso do que eu pus aqui. Mas Ricardo Martins, corretor de imóveis, professor, legendário, tem 890 mil seguidores aí no Instagram. Mudou a maneira do mercado imobiliário como um todo se comunicar, sem dúvida. 2,8 milhões no TikTok. É casado com a Vanessa, é pai de 2 filhos. É o Arthur. E a Anne. E a Anne, eu também tenho um Arthur. E ex-sócio da MyBroker agora, mas continua no mercado imobiliário firme. E, Ricardo, o podcast aqui, né, igual eu estava te falando, é muito a intenção que a gente bata um papo. Eu acho que conhecer um pouco mais do Ricardo, sem dúvida. E eu queria que você começasse contando a sua história para nós. Você nasceu em Goiânia? Sou goiano, goianiense, nasci aqui, mano. Nunca saí daqui, nunca morei em outro lugar. Certo, tá certo. Então, daqui, nascido e criado. Nascido e criado aqui, gosto demais de Goiânia. E você começou, Ricardo, no telemarketing, não foi isso? Foi, cara, assim, é porque minha família era do telemarketing, né, cara? Meu pai vem do interior, ele vem ali do interior próximo a Itumbiara, era da fazenda mesmo. Aí veio, o primeiro emprego formal, assim, de carteira que ele arrumou foi, não lembro o que era na época, mudou tantas vezes, eu acho que era Telegoiás, Telebrás, aí Brasil Telecom, até chegar no que é a Oi, né? Então, ele trabalhava lá, minha mãe trabalhou lá. Então, a primeira referência de emprego que eu tive foi lá. Eles não arrumaram para mim lá, para ficar o center. Era uma meta de vida já, você viu todo mundo seguindo aquele caminho, você falou, cara, é por aqui mesmo. Eu segui o negócio da família aí, não tinha nada de empreendedor, né? Nada, zero empreendedor. Meus pais não tinham essa noção, sempre foram funcionários, então eles não tiveram essa experiência de empreender. Certo. Ninguém da família era empreendedor, né? Então tinha-se aquele sonho da estabilidade. Trabalhar em um lugar, estudar, né? Primeiro ponto, meus pais não tiveram muito estudo, então meu pai foi fazer faculdade depois de 50 e tantos anos. Né? Então, ele tinha para mim o sonho, não, Ricardo, estuda para você arrumar um bom emprego e depois se aposentar, né? Era o sonho de estabilidade dessa geração deles, né? Hoje meu pai está com 5 para 70 anos. Sim. Então, a geração deles tinha essa noção. E aí eu estava seguindo nessa mesma linha, só que eu não estudava, né? Eu era péssimo na escola, né? Pior aluno. Cara, e porque você tinha tudo então para seguir numa carreira, né, que seja numa empresa grande e tudo. Carreira, sim. Não sei se tem carreira de call center, mano. Ia subir lá, né? Às vezes chegando no diretor cara, do call center. era bizarro lá, cara, porque lá no call center, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é tipo assim, com 14 anos você aposenta. Do tanto que é estressante o negócio. Tem um limite de aposentadoria que é baixíssimo lá, então tinha gente que já tava quase aposentando. Pessoa nova, assim, ó, com 30 anos. Cara, você imagina assim, se pra nós é estressante receber poucas ligações, imagina pra quem tá lá e faz todas as ligações, tá né? louco. Era doideira. E, Ricardo, E eu tava indo lá e depois, graças a Deus, tá aqui, né? Pois é, mas porque assim, né, o que eu queria dizer é no sentido, você tinha uma tendência toda, né, um ambiente todo que te moldava no sentido de não empreender. Exato. E o que aconteceu alguma coisa nesse caminho que te falou, Cal, existe um novo universo aqui fora disso? Mano, eu fui meio que empurrado para isso. As coisas foram acontecendo. Eu não era um cara com muita expressão assim de querer fazer dinheiro, ambição zero. Né? Eu era muito conformado. E eu fui crescendo sempre à sombra de outras pessoas. Eu sempre era o referencial ruim. Então, por exemplo, na escola, eu era o pior aluno. Entre meu irmão e meu irmão era sempre o mais inteligente. Eu comecei a namorar com a Vanessa, ela era a melhor aluna. Então eu sempre ficava assim, tipo, ela era a melhor e eu era o piorzinho. Então eu fui crescendo e aceitei a condição de que ela seria bem-sucedida, que ela ia ganhar muita grana e eu seria o casal onde
a mulher sustenta a gente lá, de boa, sustenta a casa, e eu tava de boa com isso, já tinha aceitado, total. Aí eu ia cuidar dos meninos, né? A minha ideia era essa. Então eu não tinha, de fato, ambição. É estranho falar isso, porque eu mudei demais, mas eu tinha essa visão, porque ela era muito boa, e eu não conseguia imaginar alcançando. E aí, em determinado momento, por problemas pessoais, dentro lá da Oi, nem era problema de trabalho, eu precisei sair, né, pedir para me demitirem, que eu precisava de seguro-desemprego, sair. E aí fui procurar emprego de jornal, cara. E achei um anúncio do Ronaldo. Da MyBroker, já era MyBroker. MyBroker. Ele tinha acabado de abrir a MyBroker, então eu estava abrindo a primeira turma. Ficava ali atrás do Sacaria, lá no setor marista, onde era o Sacaria, né? E aí era um sobrado. Que era a rua dos bares, tinha muitos bares. Foi bem ali. E aí eu aceitei, né, fui para entrevista, matei a primeira entrevista, não fui, né? E eles insistiram, eu tava querendo contratar mesmo. Ligou, não, por que ele não veio? Falou com a Vanessa, olha que vergonha. Nem pra falar comigo, vai falar com ela. Não, ele quer, ele vai. E aí fui, fiz a entrevista, entrei, não tem muito requisito, né? Fui aprovado. Aí participei lá, cara. Então, foi o meu primeiro contato. Naquela época eu não tinha carro nem nada, andava de ônibus. De vez em quando eu pegava um carro emprestado da minha mãe. Vestia um terno do meu pai, que a referência que eu tinha era de terno, corretor, eu dava de terno, né? Aí fui pra lá e comecei a trabalhar na MyBroker. A MyBroker, no começo dela, isso era qual ano, cara? Isso tem... Nós estamos em 2024, então foi 2012. 2012. E aí, depois disso, você saiu da MyBroker. Teve um episódio que você saiu. Saí, fiquei 2 anos lá, não fui bem sucedido. No primeiro período que eu fiquei na MyBroker, fui muito mal sucedido, na verdade. Não vendi mesmo, e saí. Fui trabalhar com o convite de um irmão da igreja para vender loteamento. Aí lá que eu comecei a aprender o que era corretagem. Era numa empresa que chamava Vaz Martins. Não sei se você conhece incorporadora, eles vendiam um produto chamado Village Campinas. Lá pro lado. É um condomínio horizontal, né? Tinha um condomínio horizontal lá, aí foi lá que foi o meu primeiro contato. Depois lançaram Goiânia Parque Sul, que era do lado do Aeroporto Sul, depois do Garavelo. E aí fui trabalhar lá vendendo lote. E foi ali que comecei a entender o que era vendas, cara. Depois de muito tempo patinando. Aí lá, a minha veia empreendedora, ela começou... Como que eu fui obrigado a fazer isso e a entender o jogo? Foi quando a Vanessa falou para mim o seguinte, a Vanessa é arquiteta. E ela que sustentava a casa, né? Então, a maior parte do dinheiro vinha dela. Chegou uma hora que a gente engravidou. E aí ela falou, Ricardo, tô conversa séria com você. Eu lembro que ela me ligou, eu tava no carro, parei o carro, a gente já tinha comprado um Paliozinho, parcelado em não sei quantos anos. E aí ela, Ricardo, tô grávida. Eu falei, é. Aí, bom demais, né? Na época você não esperava, assim. A gente já queria, só que eu não tinha feito todos os cálculos. Quando vira realidade, você tem o choque, né? E aí, ela, tô grávida. E aí ela já me deu o choque, ela falou, você sabe que eu vou ter que trabalhar menos, né? Porque eu vou ter que cuidar do menino e tal, eles vão passar menos projetos e tudo mais, então... Ou seja, tá dizendo, você se vira aí, negão. Você dá um jeito de ganhar dinheiro, você fazer as coisas acontecer. E aquele choque, aquele desconforto, somado com o desconforto de estar ali no loteamento e não produzir, porque o loteamento era caixa único, velho. Você dividia com outros... Dividia com eles. Então, assim, querendo ou não, entrava uma grana já. Só que era desconfortável pra caramba. Pensa, no meio de 10 corretores, o que não vende, é como se todo mundo estivesse carregando nas costas. Então, gera um ambiente desconfortável. E aí, somou esse desconforto com o desconforto de saber que eu precisaria sustentar minha casa, um filho agora. Certo. E a Vanessa ia sair de cena, pelo menos por um período. E aí eu falei, cara, eu preciso me virar. Aí corri para Deus, falei, Deus, socorro, eu preciso dar um jeito, preciso aprender isso aqui. E contratei um coach na época, cara. Meu irmão da igreja falou, não, contratei entre aspas, né? O cara falou, não, cara, aprendi um negócio aqui, é bom demais. Eu vou fazer com você de graça. Era cobaia, né? Nem era de graça, era de R$150 por sessão. Falei, não, eu vou fazer aqui um preço massa para você. E eu acreditei, e foi bom pra caramba, velho. Foi bom demais. Cara, é massa você falar isso, né? Porque hoje, sobre certo aspecto, muita gente fala contra o coach, né? Só que a gente vê que tem pessoas, assim, tem pessoas até hoje que têm resultado, né? Você está demais. O cara, ele me fez... ele não me ensinou nada. Ele me perguntou perguntas que eu não fazia.
maior parte das coisas que você não tem é porque você não se pergunta a respeito delas. Então, por exemplo, teve um dia que ele me chegou a me perguntar o que você quer da vida. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu esperava daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde eu queria estar morando, o carro que eu queria dirigir, a casa que eu queria ter. Eu não tinha clareza disso. E se eu não tinha, não é porque eu era exceção. A maioria das pessoas, se você for perguntar, eles não sabem. Então isso é tão básico, você precisa contratar um coach para te perguntar esse tipo de coisa. Então ele foi me perguntando isso. Pô, agora você sabe o que você precisa, vai ter. Você chegou num salário aqui, o seu salário é em torno de 20 mil reais por mês. Só que você está ganhando 3, 2. O que você precisa fazer então? Preciso vender mais, tá? Mas como que você vai vender mais? Preciso estudar sobre vendas, tá? Onde você vai estudar sobre vendas? Sabe, o cara foi meio. O coach ele é irritante, cara. Ele é irritante, mas é um irritante pro lado bom, é um irritante que você precisa. Ele te enche o saco para pensar, e pensar é dolorido. A gente quer ficar sempre confortável, a gente não quer se desafiar e se colocar numa situação em que eu assumo a responsabilidade. Então o coach ele te joga a bucha inteira para você. Se você não está vendendo, o problema é seu, mano. Se você não está sabendo vender, por quê? Então você precisa estudar sobre vendas. Então ele foi me apertando. Aí eu comecei nessa época a ler. Eu não lia. Comecei a ler sobre vendas, comecei a ler provérbios, comecei a ler a Bíblia naquela época, entender sobre finanças. Eu pensei, pô, vou começar por provérbios aqui, porque eu sei que aqui é um livro de finanças. E aí comecei a ensinar, a aprender sobre persuasão. Foi ali que eu aprendi sobre PNL. Ali que eu comecei a desenvolver meta, objetivo, criar quadro dos sonhos, todas aquelas coisas que as pessoas acham que é balela, é coisa de coach. Mas aquilo lá nada mais é do que você tacar a luz na sua vida. É ter clareza do que você quer. Sim. E quando eu tive essa clareza, mano, aí eu comecei a vender pra caramba. Foi naquela época que eu arrebentei. Então eu era o pior vendedor. Acabou o caixa único, porque os caras estavam putos, mas na hora que acabou o caixa único, era a hora que eu estava mais preparado. Foi a hora que eu comecei a vender. Aqui os caras ficam bravos. Aí eu vendi pra caramba. Cara, você falou esse negócio, né? Porque quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho, né? Qualquer caminho agrada e tudo. E uma das coisas que você falou que também eu vejo que não é o caminho todo cego. Às vezes a pessoa ela começa a ter acesso à teoria e ela tem dificuldade de trazer para a prática. Pelo que você contou, de certa forma você lia ali, você já acessa um livro e você pegava e colocava aquilo em prática já no dia seguinte, então. Por isso a importância do coach para mim naquela época e o coach para hoje. A gente aprende a fazer auto-coach depois, né? Fiz várias formações e aprendi a fazer auto-coach. O coach, o que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente isso. Seu problema é técnica de venda, você não está sabendo vender? Tá, então vamos aprender. Beleza, agora que você aprendeu, você está conseguindo prospectar? Não estou conseguindo, então vamos aprender a prospectar. Você está prospectando, mas não está levando para visita, então seu problema está na prospecção aí, você não está conseguindo fazer agendamento, vamos entender. Então ele sempre vai te colocando em um ponto de desconforto para você entender onde é que está o problema. Então ele te leva para a solução. Aprendi a teoria? Tá, vamos colocar na prática. Tanto que no coach ele só faz sentido quando ele tem tarefas. A sessão de coach por si só, o valioso dela é que sempre no final da nossa conversa ele falava, tá, para a próxima encontro, que é semana que vem, qual que é a tarefa que você tem para você chegar no resultado? Então ele me obrigava a fazer uma tarefa, mesmo quando eu não queria, eu que tinha que falar a tarefa. Por quê? Porque o compromisso é meu. Aí depois que eu desenvolvi a tarefa, ele lança aquela pergunta nojenta. Quantos por cento de comprometimento que você tem com essa tarefa que você vai fazer ela? E aí você vai, 6. Mas como assim 6? Por que não é 10? Não é o objetivo, você não me contratou para isso? Tá bom, 10. Então ele faz você fazer compromisso daquilo com você mesmo. Porque você faz compromisso com os outros, você... foda-se o coach. Mas aí você fez compromisso contigo mesmo, aí, mano, você tem que fazer. Nem que seja pra você voltar lá e falar que fez. Você tem que fazer. Então, a principal solução do coach é que ele te faz se movimentar. Ele te faz perguntas que você não se faz e depois ele te põe em movimento, através das tarefinhas. Coisa besta, cara. E, mano, quem que é esse cara? O coach do... Chama Paulo Rezende, cara. Ele vem da escola de formação do Alexander, que formou o Pablo Marçal. Sim, o Alexandre fazia um evento. Como que era o nome do evento? O Ed participou. Nossa. Era um final de semana, né? Foi o Alexander que formou o Pablo, cara. Foi? Foi. O Alexandre não foi tanto pro digital, né? Ele não foi. Ele formou o Pablo, ele formou o Thiago Jordano. Freedom. Exatamente, ele tinha um evento. Era o Freedom. Exatamente. Formou o Thiago Jordano.
é uma galera que caminhou todos juntos. E de longe, assim, o Pablo foi o que mais despontou, né? Ele foi, putz, E o papo você já tinha topado com ele na Brasil Telecom. já, a gente era do call center. Ele fala Cara, nas que- palestras só- que a só- gente só- trabalhava do lado, mas só- não era É literalmente uma coisa que eu do sempre lado. penso, assim, cara, que call center que era esse? Eu fico imaginando, né, cara? Tinha Ricardo Martins e Paulo Marçal. Que é isso, cara? Mas como que era essa história lá, Ricardo? Não, eu já trabalhava lá, só que aí eu era tudo num blocão, né? Então várias equipes, umas do lado da outra, várias baias. Lá trabalhavam tipo 6 mil pessoas. É gente demais, 6 mil pessoas, cara. Trocando turnos, né? Então era o dia inteiro, 24 horas, vários turnos. Então a gente, pô, almoçava junto, almoçava perto. Então, além do vínculo de estar lá, que a gente se encontrava, a gente não era da mesma equipe, mas a gente era da mesma igreja. Então a gente, vez ou outra, fazia alguma coisa junto na igreja, a gente se esbarrava, então a gente se conhecia. Nunca tivemos uma amizade profunda assim, a gente foi ter amizade depois que ele já estava indo embora. Quando ele estava indo para São Paulo, foi quando a gente se aproximou de fato, mas trabalhamos lá mesmo. Verdade. E aí, então, aí, eu tinha perguntado pra você do rapaz, ele era da igreja lá também, e aí ele seguiu como coach ou não? O cara que, porque, cara, Não. o resultado que esse cara teve, né, assim, você Ele não olha o seguiu, depoimento. cara. Não seguiu. A última vez que eu fui ver, ele estava trabalhando com colchão, velho. Olha só. Doideira, né? Mas assim, é aquele negócio, né? O coach em si, ele não precisa de ser bom em muita coisa. Ele só precisa te fazer as perguntas. Ele vai tirar de você mesmo a parada. Ele extrai de você, né? Ele em si não... Ele só tem que fazer uma sequência certa de perguntas, né? E colocar você para fazer tarefa. Só. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Eu aprendi auto-coach, né? Então eu faço. Você mesmo já... Eu faço comigo, eu já sei a fazer pergunta. Eu sei onde eu não estou tendo resultado, eu começo a fazer pergunta. Para mim mesmo. Vou fazendo pergunta até me desgastar. Ficar estressado, ficar com raiva. Porque, em última instância, eu entendo. Não, a culpa realmente era minha. Eu que não estou fazendo o que precisava fazer. Então, o que eu preciso fazer? Aí, vou caminhando. Porque a primeira tendência nossa é jogar a culpa na circunstância. Né? Total. Externo. É no cônjuge. É no governo. Mas a gente colocou culpa no governo. É o do governo, é o outro governo. Assim. Então sempre vai colocando para fora. E quando você faz isso, você meio que alivia a sua culpa, né? Você tira o fardo de suas costas. Só que o problema disso é que não traz resultado. Isso vai viver um ciclo de merda a vida inteira. E quando você não assumir a responsabilidade pelo que você tem que fazer, pelo seu resultado, então eu era um terceirizador, cara. Até entender. Até que no coaching eu entendi que o resultado da minha vida era dependente de mim. Claro que tem Deus, né? Eu sou um cara de fé, você sabe que eu falo meu Deus o tempo todo. Mas é como se, tipo assim, é como se Deus tivesse colocado um banquete na minha frente e falou, você tem que ir lá e pegar. Tem exemplo bíblico, as muralhas lá em Jericó, você vai para a Terra Prometida, é de você, já dei. Só que tinha um monte de gigante lá que você tinha que ir lá e derrubar. Essa é a melhor explicação. Tipo assim, Deus já te deu. Ele te deu a prosperidade, te deu o que você quer alcançar. Só que você tem que ir lá e derrubar os gigantes. Tem que lá essa... E vai lá na força dele. É na força dele. Mas tem que ir fazer. A maior parte das pessoas não fazia. Eu era um cara que não fazia. Apesar de ser um cara de fé. Me escondia atrás de Deus. Não, próspero porque Deus não quer. não é o momento. Não é o momento. Meu pai me criou assim. Vanessa, tal coisa. Joga pro cônjuge, joga pra filho. Isso que você falou é tão louco, né, cara? Porque assim, a gente terceiriza, ou tem uma questão que... Por que Deus não entrega, né? Por que Deus não vai lá e dá? Porque, cara, durante o processo, é incrível que você se torne exatamente a pessoa que precisa ser para ter aquilo, né? Massa. Para ter aquilo lá que Deus está doido para te dar. Né? Exato. E às vezes o nosso trabalho é quase que não impedir ele, né? Quase que assim, eu não vou atrapalhar, eu vou passar pelo processo. Quase que ele impedir. E é importante, cara, porque... Vamos usar um exemplo estranho aqui, mas ele é fácil de compreender. Porque que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, elas, além de perder tudo, elas voltam para uma condição muito pior. Muita gente destrói a própria vida, vira dependente químico, arrebenta casamento, um monte de coisa. Porque ele não tem capacidade psicológica nenhuma de acessar aquela riqueza. Aí ele ganha na cagada, na sorte. Aquilo ele destrói de uma forma absurda, ele não sabe dar aquele tanto de dinheiro, ele arrebenta com a própria vida. Isso assim... É a maioria esmagadora, já existem muitos estudos de pessoas que ganharam na Mega Sena que arrebentam com a própria vida. O cara não tem capacidade de acessar aquilo. Não passa pelo processo. É a mesma coisa. É por isso que é perigoso essa galera que vira famoso agora muito rápido e começa a ganhar dinheiro.
muito menino novo, por causa de TikTok, e eu surfei no TikTok. Né? Então, eu vi muita gente ficando muito famosa à noite pro dia, Luva de Pedreiro, esse povo, você vai vendo o povo ficando pneu, assim, muito rápido. Ele surta, ele não teve capacidade para crescer, tipo assim, ele não sabe lidar com aquilo, com a quantidade de dinheiro que ganha. É dinheiro demais, mano. Essa juventude tá aprendendo a fazer grana pra caramba e eles não têm capacidade cognitiva para absorver isso aí. Eles não foram trabalhados nisso, assim, não tem resistência psicológica mesmo, não passaram por dificuldades. Então ele não sabe lidar com problema, não sabe lidar com pressão. Aí vem, o negócio pareceu uma benção, ganha dinheiro pra caramba, ganha fama, mas faz uma merda com o negócio. Vem com fardo e assim, não consegue lidar. Então por isso que o crescimento ele tem que ser... Sofrer. Existe uma beleza no sofrimento. Sim. Uma utilidade no sofrimento. Ele nos faz mais fortes, inevitavelmente. O Legendários é uma parada dessas, cara. Pelo que eu vi vocês falando, né, assim, você escala a montanha, você vai... Ele te proporciona um desgaste, claro, tem um desgaste físico, um desgaste psicológico. Então, ele simula, é como se fosse uma simulação de um desafio muito grande, e aí lá você é melhorado, você é aperfeiçoado durante o processo, né? Você vê que você é muito mais capaz do que você imaginava, você é confrontado com muitas realidades que você não imaginava, que você estava passando por elas. Então, assim, o desafio te proporciona isso, né? A dificuldade, a dor, ela te proporciona crescimento. Sem dúvida. Ricardo, você falou uma questão aí que é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Você falou exatamente isso, né? A pessoa no digital, né? Hoje em dia o pessoal ganha uma notoriedade, às vezes mais rápido, às vezes mais sofrido. Só que eu imagino que mesmo que seja um caminho mais longo, em algum momento ela se impressiona com o que ela adquiriu, né? Provavelmente em algum momento você teve uma ficha que caiu assim, cara, não, eu estou sendo reconhecido, eu estou indo em tal lugar, eu já não posso mais ter, eu não ando aqui tranquilamente, né? Eu lembro, eu fui muito evento da MyBrook, né? MyBrook é uma das principais parceiras nossas. Eu via quando você chegava, você não conseguia andar de ponto A a B sem ser parado, né? Sem ser... E qual o momento que caiu a ficha para você e como que você lidou com isso, justamente para não cair na mesma pilha que você falou que hoje muitos jovens caem, né? Cara, eu comecei a experimentar isso quando eu comecei a fazer palestra. Porque até então eu era do digital. Então no digital eu ainda era conhecido em Goiânia, nos lugares, mas quando eu comecei a frequentar eventos, que aí eu vi o resultado daquilo na frente, as pessoas me falam, porque a internet ela tira um pouco essa noção. Você receber 100, 200, 500 direct por dia é muita gente, é gente pra caramba. Só que por ser na internet você não tem muita noção de que é muita gente. Mas quando você vai para uma fila, aí você vê uma fila com 100 pessoas na sua frente querendo te acessar, te abraçar e te contar a vida, aí você sente a pressão do negócio, né? É muito pesado. Então no começo foi divertido, no começo foi interessante, eu gostava daquele reconhecimento, muito simpático, muita gente boa. Só que aí eu comecei a fazer vários por mês. E aí comecei a desgastar. E aí, quando eu vi, cara, eu já tinha muita dificuldade de me manter amistoso, de me manter simpático diante das pessoas. Né? Porque eu queria ser simpático, né? Eu queria cumprimentar todo mundo, mas nem todo mundo entendia que às vezes eu não estava bem, que eu estava passando por problemas, estava estressado, estava com dor de cabeça às vezes. Então aquilo ali foi me forçando. E aí eu fui contratando, fui me blindando, né? Então isso me restringiu um pouco de amizades. Eu andava sempre com o Fernando é quase que um segurança. Então nos eventos ele ficava me blindando, ele era o cuzão, ele era o cara chato que saía tirando o povo e tudo mais. Ele colocava um monte de segurança para andar comigo, porque era muito desgastante, né? Então, mesmo eu tendo um pouco de capacidade para entender que isso é parte do meu chamado, que era parte da minha função, era desgastante, cara. Muito desgastante. Foi um dos motivos de eu ter desacelerado. Eu acho que eu dei uma desacelerada nas palestras, deve ter mais ou menos uns 8 meses. Nossa, passou rápido. Tem uns 8 meses. Eu falei para o Fernando, eu quero fazer uma por mês e olha lá. Porque já estava me desgastando. Você estava fazendo muito, cara. Cara, eu cheguei a fazer uma média de 5 por mês. Sempre por mês. Só que aquele negócio, até que você comentou comigo uma vez, né? Só que não é 5 vezes você vai e volta no mesmo dia, né? Você pega... Não, normalmente são 3 dias. Então 5, 15, né? 15 dias por mês, viajando. Eu pegava 20, 25 voos por mês. Então você fica só... Antes era uma maravilha. O povo
vê na internet, nossa, deve ser tão legal Viajar. trabalhar viajando. No começo era legal. O aeroporto já foi um lugar muito divertido para mim. Quando era viagem, tipo assim, vou viajar com a família. Mas depois chegou uma hora que eu não tinha saco para o aeroporto. Assim. É terrível você ficar naquele negócio ali. E aí cheguei perto de dar um burnout, né? E aí com o tempo, isso é a realidade de muita gente. Eu abri isso nas redes sociais. Você começa a tomar remédio para desacelerar, para dormir, porque não consegue dormir direito à noite, porque dá muito acelerar na cabeça. E aí você toma um remédio para dormir, você toma outro para estimular. Aí você toma um Venvance e um Zolpidem. E aí quando você vê que você está dependente daquilo, você está forçando uma realidade que não existe e você acaba ferrando com a própria vida, cara. Guilherme Machado, ele quase se matou, né? Assim, no sentido de tanto remédio que o cara tomava. Ele abriu isso nas redes sociais, então bem nessa época eu chamei a consciência da galera. Tinha muito corretor, cara, muito corretor, especialmente galera da alta performance, enchendo a cabeça de vendas. Se destruindo, pessoas se matando, né? Só que você não tem a noção quando você está fazendo aquilo. Pô, tá me ajudando, eu preciso daquela performance. Aí você toma um para acelerar e o outro para desacelerar. Fica um dependente, um drogado. E assim, a saúde, igual você falou, aí acaba assim, né? Você volta e faz a pergunta, mas por que eu estou fazendo tudo isso, né? Eu imagino que você passou por esse processo e você expôs parte disso, né, Ricardo? O que é de retomar ao que realmente importa. Retomar o que importa. Eu divulguei nas redes sociais abertamente por quê? Porque assim como eu adquiri uma responsabilidade no mercado imobiliário, de me tornar uma figura que é referência para muito corretor, referência para o nosso meio, eu estimulei performance durante muito tempo, eu sinto a responsabilidade de, inclusive, falar para a galera, eu estimulei performance, mas espera aí, vamos ajustar. Tem que ser performance da forma correta, respeitando a saúde, respeitando a família, respeitando as prioridades, né? Definindo as prioridades da forma correta. Então eu puxei a galera para essa realidade. Tanto que agora nos meus lançamentos, eu já vou abrir turma para o meu curso de novo daqui a um mês. Você vai ver que até nos meus criativos, na minha abordagem, nas aulas online que eu vou dar, eu vou inserir essa parte da consciência da família. Porque assim, cara, eu vi muita gente, eu estava indo nesse caminho de ganhar performance, ganhar dinheiro, reconhecimento e perder o mais valioso. E eu vi ao meu redor muita gente fazendo isso. Ganhando sucesso, ganhando dinheiro e perdendo filho, perdendo esposa, perdendo esposo. E aí vale? Não vale, mano. Não vale. Aí o cara vai aprender isso lá na frente. Depois de ter machucado, arrebentou tudo com a casa, aí ele vai, putz, por que eu fiz isso? Então agora eu me sinto uma responsabilidade de avisar as pessoas sobre isso, né? Dá para ter performance com saúde e com família alinhados, dá? Só precisa entender como fazer isso, né? Precisa entender a equilibrar esse jogo. Ricardo, você entende que tem algo particular do mercado imobiliário que leve as pessoas a seguirem esse caminho, né? De buscar performance, e às vezes esquecerem da família? Você entende alguma coisa que o mercado imobiliário, diferente dos outros, impulsiona nesse sentido? Não é só o mercado imobiliário. É porque o corretor tem mais a ver com o cara ser um profissional liberal e autônomo, que cuida da própria performance. Tem mais a ver com isso. A gente fez um Legendários, que não era do mercado imobiliário, mas era uma edição especial para pessoas que trabalhavam com... Era tudo empresário. E aí teve uma hora que foi fazer a revista do pessoal, para ver o que a pessoa tinha levado. Porque tem umas coisas na lista, e pô, que tá fora da lista não é para levar. Mano, a edição disparada que mais tinha Venvance. Ou seja, não é do mercado imobiliário, é da galera que quer performance. Seja de qualquer ramo. Quem quer performance, o cara tá obcecado por isso, né? Então trabalha demais, workaholic demais. Quantas vezes eu fui para as redes sociais falar que eu era workaholic, eu tinha prazer em falar isso. É uma qualidade, falava isso. Então, eu não acho que seja só o mercado imobiliário. Eu acho que tem a ver com qualquer profissão que o cara ele pode crescer muito sozinho. Ele pode performar muito sozinho. Seja empresário, seja... Sozinho, assim que eu digo, quando o cara não tem um emprego.
É porque o emprego é limitado, né? É. Você faz seu trabalho ali e No pronto, sentido acabou. de CLT, você fala, né? É, O cara é quando você CLT, tem ele emprego- bate ponto, é aquele horário, né? Ele saiu dali. Ele não é obcecado por performance. Performance vai fazer diferença no salário dele, se fizer vai fazer pouquíssima coisa. Agora o cara que ele é tipo um corretor, o corretor pode ganhar muita grana. Essa porção nossa é louco demais, cara. Sim. Pô, quanto cara que tem só o ensino médio ganhando 50, 60 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Você tem uma empresa onde o cara tira de lucro, de prolabora ali pro empresário 100 mil, moça, Vai ter. tem funcionário pra caramba, tem uma estrutura gigante, tem que faturar mais de 1 milhão por mês. Corretor, o escritório, nem, às vezes não tem nem escritório. É só ele trabalhando, faz isso em casa. É doideira, mano. Então, assim, é uma profissão muito generosa, né? Então, isso aí acaba encantando demais as pessoas. Sem dúvida. Eu sinto que no meio da caminhada, cara, os holofotes, eles me cegaram algumas vezes. Entendi. Eu me vi caindo algumas vezes, cara. Mas, assim, é parte do processo, né? Agora eu tenho maturidade para entender, né? Que dá para ser diferente, que precisa ser diferente, né? O que muda, Ricardo, daqui pra frente? As prioridades. Eu não posso inverter a ordem, né? Então, isso está muito patente nas minhas redes, os meus valores são a minha fé, vem em primeiro lugar, segundo lugar, precisa vir a família. Aí, da família para baixo, aí que vem trabalho e outras coisas, né? Então, a ordem de prioridades é essa. Toda vez que eu inverti essa ordem, coloquei o trabalho acima, que não é uma coisa ruim, trabalho é bom. Quando eu coloquei ele acima das outras coisas, desalinhou tudo. Eu perdi o meu norte, perdi a minha sustentação da minha casa. Então, é essa ordem de prioridades que daqui para frente ela precisa estar sempre coerente. É sempre essa ordem para mim, né? Claro que eu não estou aqui para ditar regra para ninguém. Deus, família, aí depois trabalho e outras coisas vêm dali para baixo. Mas olha que interessante, você falou isso, eu lembrei uma vez do Dr. Jorge, fala do Dr. Jorge que a gente conhece, né, amigo em comum. Brothers Atos. Ele falou exatamente isso. Ele falou para mim que, em primeiro lugar, Deus, segundo lugar, a sua esposa, terceiro lugar, os seus filhos, né? Depois trabalho. A gente mesmo, nós mesmo, tem que preocupar lá embaixo. Mas ele falou assim, cara, sempre que você tiver problema em algum desses estágios, você tem que olhar para cima. Você não pode olhar para baixo. Então, vamos supor que você está num problema com o seu casamento. Talvez o seu relacionamento com Deus, você está muito distante de Deus. E às vezes, nisso, você se perdeu. E aí você não faz mais o que você teria que fazer para sua esposa. Vamos supor que seus filhos estão desobedientes, você está tendo um problema com eles na escola, eles não estão entendendo, mas peraí, o seu relacionamento com a sua esposa, como que ele tá? Olha que massa, velho. E aí, cara, isso virou uma chave para mim na época muito, muito forte, assim, né? Porque, sob certo aspecto, sempre quando eu pensava que eu tinha algum problema, sei lá, no meu relacionamento, eu ia lá no relacionamento e falava assim, não, tem que mudar alguma coisa aqui e tal. E, cara, realmente, às vezes você olhando para o nível de cima, você encontra realmente o lugar onde você tem que corrigir alguma coisa, né? E as coisas vão se ordenando. Então a importância disso. Aqui é algo que eu não tinha ouvido ele falar, explicar dessa forma, muito didático, muito bom. Muito didático, né? Para mim faz toda a diferença. E, cara, quando que você percebeu que você estava distante, cara, da família, assim? Foi justamente nessas viagens? É porque eu imagino assim, né? Tudo que você tem compartilhado, eu acho que tem agregado muito para as pessoas que estão inseridas, não só, igual você falou, não só no mercado imobiliário, mas que estão nesse ritmo. Muitas pessoas, às vezes, vendo o seu exemplo, eu tenho certeza que você recebe várias mensagens falando assim, cara, você me chamou a atenção para isso, eu não estava atento a isso, né? Cara, em qual momento que você percebeu? Assim? Tudo que você planta, você vai colhendo, né? Então, enquanto eu falava de performance, eu recebi muita mensagem de pessoas falando que estava prosperando, que estava ganhando dinheiro. Eu puxei o freio, comecei a cuidar da família e falar de família, eu recebo mais mensagem agora disparado. Cara, você restaurou meu casamento. Você está consertando a minha família. É aquilo que eu estou plantando, eu estou colhendo agora, entendeu? Então eu comecei a perceber onde eu estava me perdendo quando eu cheguei em casa. E aí, cara, eu via que eu era muito mais atencioso na rua. Eu era mais atencioso com os alunos, com os clientes. Aí eu chegava em casa, eu entregava o que sobrava, o resto. E aí eu entregava o resto para meus filhos, entregava o resto para a esposa. Com o tempo você começa a colher o que você plantou. Então, eu era sempre uma esposa muito mal-humorada e com razão total, absoluta. Os contatos eram só para falar de problemas, porque a maior parte do tempo eu estava viajando. Filho começa a te desrespeitar, começa a não te amar mesmo, assim. Você começa a ver claramente, porque assim,
Ele tenta estar com você. Você vai ignorando ao ponto que ele desiste. E é pesado isso para um pai. E aí eu comecei a ver isso na minha casa. Eu falei, gente, olha o que eu tô fazendo. Eu tô distante, eu tô um estranho dentro da minha própria casa. E aí eu tive que olhar para essa realidade doída de olhar assim, cara, eu respondo melhor e dou mais atenção para quem tá na minha rede social do que para quem tá dormindo comigo, velho. Aí eu falei, não, o que é isso? Isso tá errado pra caramba. E confesso que o Legendários, cara, ele foi importante demais nesse processo para mim. Porque lá eu tive um pouco mais de clareza disso, né? Eu tive um pouco mais de revelação de que isso estava acontecendo dentro da minha casa. Né? Às vezes a gente está tão deslumbrado com tudo que está acontecendo, tão obcecado por performance, que começa a dar resultado mesmo. Você está vendo, está ganhando grana, você está ganhando notoriedade, está ajudando outras pessoas também. Aí, opa, peraí, tá ajudando a que custo? Aí quando eu vi isso chegando na minha casa, eu falei, não vale a pena não. Os bichinhos lá, meus filhos, Que realmente importa, né? Mano, você tá maluco? Aí eu tive esse choque de realidade, né? Depois que eu percebi que isso estava acontecendo. E aí, inevitavelmente, seu relacionamento com Deus também vai esfriando. Você tá ruim em casa, tá ruim em tudo, vai esfriando, vira uma bola de neve, né? E eu tava bem, eu já tava triste, tava estressado pra caramba. Deus, tô de volta. Aí agora eu tô leve, tô de boa, mano. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, né? Porque ficou um vácuo muito grande. A MyBroker, ela ocupava muito da minha agenda. Né? Então, eu tomei essa decisão de vender o meu percentual de sociedade lá no MyBroker. Foi meio chocante pra galera. E ainda estou aprendendo a minha nova rotina agora. Essa é justamente a próxima pergunta aí que eu ia te fazer, cara, que é agora no que eu acho que todo mundo, quando aconteceu, né, viu que você desligou, acho que todo mundo queria saber o verdadeiro motivo. Então, eu queria entender se parte do que você falou aqui é o motivo. Total. E também os planos, né, daqui para frente. Total, cara. A minha decisão, ela teve muito a ver com a minha paz, né? Eu queria estar bem em casa, eu queria estar feliz, eu queria estar alinhado com a minha família. E eu via que ali já tinha roubado muito da minha felicidade, né? E a minha esposa tinha uma marca muito doída de todo esse período. Minha esposa e meus filhos. Eu falei, cara, quer saber? Eu quero começar uma jornada nova, eu não vou tentar consertar isso aqui, não. Eu vou começar do zero. Então, eu não vou tentar remendar o relacionamento deles com a MyBroker e o meu. Eu vou abrir mão disso aqui, sentir que eu já cumpri uma missão bacana, estou no momento interessante da empresa, estou satisfeito com o que eu fiz lá, com a entrega que eu tive. Então, estou disposto a abrir mão. Abrir mão da MyBroker por uma questão de paz interior. E aí saio. E agora estou nessa. Estou há um mês já? Não sei nem se tem um mês. Então, estou meio que num período sabático, assim. Estou tentando desfrutar apenas. Né? E deixando vir aos poucos inevitavelmente, veio muitas propostas. Quero o meu próximo passo. Eu quero pensar em algo a ver com tecnologia do mercado imobiliário. Eu quero me vincular a alguma coisa nesse sentido. E sinto que o fato de eu ter saído da MyBroker, de certa forma, me permite ajudar mais o mercado. Porque, querendo ou não, havia uma resistência de outras imobiliárias por eu ser representante de uma. Então, pensa, não foi uma nem duas vezes que aconteceu algo muito desconfortável. Por exemplo, eu ia fazer um evento e aí, em cidade tal. E aí o cara, feliz, seguidor, pegava os corretores dele, a equipe dele inteira, pegava os 10 corretores dele e ia para lá, no evento. E tira foto, fica feliz, ensina um monte de coisa. Aí na semana seguinte eu abri uma empresa lá, roubava os 10 corretores dele. Não era a intenção, mas inevitavelmente acontecia. Corretor nenhum nunca recebeu convite meu para trabalhar na MyBroker, por exemplo. Recebia de forma aleatória. Quando eu chegava lá no Insta e falava, se você quer trabalhar comigo, vem. Mas eu nunca fazia convite direto para as pessoas, para não gerar esse desconforto ético. Né? Porque, pô, os caras, o gerente, o diretor tá lá me abraçando, querendo que eu tire foto com ele. Aí semana que vem o cara dele vem trabalhar comigo. Então agora, eu estando desconectado disso, eu sinto que eu posso servir mais no mercado. Entendi. Eu posso servir os corretores, posso estar lá na Adão, posso estar lá na Remax, posso estar lá na Urbis, ajudando os corretores. Não me vinculando a imobiliária nenhuma, não tenho intenção,
até mesmo por contrato, força de contrato, né? Antes de sair, eu propus para eles, falei, ó, não quero, pode colocar no contrato aí que eu, durante 5 anos, no mínimo, para vocês se sentirem seguros, eu não quero me vincular a imobiliária nenhuma. Então tem esse acordo lá com eles e realmente não tem intenção. Quer trabalhar com a ver com tecnologia, mano. Entender? Quer investir em tecnologia no mercado imobiliário. Voltado de alguma parte específica já ou em aberto? Cara, eu vou te falar a real. Saca como é o mercado americano? Tipo, tem o MLS, né? Que é aquele órgão concentrador das vendas, como se fosse o cartório, que é o banco, que é tudo junto, que é aquilo ali. O meu sonho final seria algo naquele sentido. Mas eu quero trabalhar nesse tipo de tecnologia que integra todas as coisas. Como que é o MLS? Ele é um órgão que todas as vendas do mercado imobiliário acontecem por lá. Ele, não vou dizer que ele é governamental, né? Mas ele é uma instituição que qualquer venda, que qualquer transação imobiliária passa por lá. Ele é o concentrador. Tanto que lá qualquer corretor tem acesso a todos os imóveis. Não existe isso, tipo, tem um imóvel comigo e outro corretor pode vender. Não, não tem dessa. O imóvel está cadastrado, tem que ter um corretor responsável e ele está disponível nesse sistema lá. Então é nesse sentido, né? Eu quero algum tipo de concentrador. Esse próprio concentrador lá, ele paga as comissões, então não tem como dar um bypass, não tem como dar, tipo assim, proprietário dar furo em alguém. Não existe isso lá. Porque tudo é esse órgão que faz os pagamentos, inclusive para cada pessoa. É ele que recebe e faz o split. Então eu penso em alguma coisa nesse sentido. É claro que para chegar nesse nível envolve, além de tudo, muita política, porque você tem força de cartório, você tem uma série de entraves burocráticos que o país tem. Só que aí, por exemplo, sei lá, às vezes alguma tecnologia, algum portal imobiliário, que não é só um portal, alguma coisa parecida com o Uber dos imóveis, alguma coisa assim. Eu estou pensando, tem muita gente que me traz muita ideia. Eu quero pegar alguma dessas que eu valido melhor e entrar a fundo. Você acredita, então, que o mercado provavelmente ainda tem muito espaço para ter alguma disrupção em pontos específicos? Assim? Tem que haver, né? Em todo mercado ele tem que ser disruptivo. Então eu quero me atentar mais a isso. Eu quero ficar conectado nisso. E em corporações também, né? Tudo bom. Tamo junto. É isso. Existe os dois lados conversam muito, né? Eu vejo que, assim, a imobiliária incorporadora, ela, de certa forma, um sempre fica olhando pro outro falando assim, né? Cara, eu quero participar disso também, né? Então, eu vejo que tem um pouco... E tem uma interação muito forte. Incorporação é um excelente caminho para quem gosta de mercado imobiliário. Demais. É uma forma que eu sinto... Eu já vou trabalhar com isso, né? Já está dentro do meu escopo aí, já estou fazendo algumas negociações. Gosto de prestar, além de tudo, de trabalhar, eu sendo incorporador, também de prestar serviço para incorporadores, né? Que é onde eu posso produzir material, fazer marketing, desenvolver toda essa parte de estudo de mercado para os caras. Então, gosto do mercado imobiliário, não vou sair do mercado não. Boa. Continuo firme, continuo com os nossos treinamentos e quero abrir treinamentos extras, né? Eu quero pegar outros especialistas, cada um de uma área, e plugar esses caras num tipo de plataforma de ensino que ajude o mercado inteiro também, né? Gosto muito de ensinar, cara. Eu acho que isso aí tem muito a ver com a minha personalidade. Gosto bastante de ensinar. E, Ricardo, falando um pouco do mercado imobiliário em si, né? Você falou o ano que você começou na MyBroker e você pegou um período de vacas magras. E a gente tem visto o mercado de Goiânia performando, o mercado a nível nacional performando bem. Sim. O que você, por ter passado por esse período já de vacas magras e vacas gordas, o que você entende que está por vir aí nos próximos meses e anos agora no nosso mercado? Olha, isso aqui foi algo que a MyBroker me ensinou. Teve um ano que foi mais sinistro, recente, foi 2016. A época de próximas impeachment, um monte de crise, um monte de parada ali que estava rolando, né? Nesse momento em que você tinha o pior cenário imobiliário recente, de 2016, o Ronaldo ele criou a Academia de Vendas e o tema era 2016, o melhor ano de todos. No pior ano. Então, tipo assim, no que era para ser o pior ano, ele falou, esse vai ser o nosso melhor ano. E aí, cara, a gente
foi obrigado a pensar em estratégias fora da caixa para fazer a performance aumentar mesmo contrárias ao que tá os fatos externos. Então, a gente veio crescendo. Isso é algo que eu preciso sempre reforçar. A MyBroker, ela veio dobrando, cara. Ela permanece dobrando. Isso é uma progressão absurda. Então, ela vem sempre dobrando. Então, a gente era independente Da situação de fora. situação, cara, era independente. Por exemplo, foi numa situação de extremo caos que eu entrei no TikTok. Não foi por causa do desespero. Foi no começo da pandemia. Eu precisava de entrar na casa do outro, cara. Eu precisava entrar na casa do cliente. E o cliente, por exemplo, as ofertas estavam difíceis de absorver. O cara, pô, meu parente tá morrendo aqui, o mundo tá acabando lá fora, apocalipse acontecendo, você vai me ofertar imóvel? Então, como que eu fazia para chegar nesses caras? Aí, no meio de um grande problema, uma solução. Pô, TikTok, eu vou entrar com humor nessa galera. Eu vou entrar no coração do cliente por um caminho que não é o de oferta. Não vou fazer um pitch para ele. Eu vou fazer um entretenimento. Aí que eu comecei a usar a voz diferente e tal. Eu comecei a fazer os vídeos mais bem-humorados. Então, assim, no meio de um grande problema, eu encontrei uma solução. Então, eu sou um cara que eu tenho a mente meio blindada por isso, cara. E foi o Ronaldo um dos caras que me ensinou a fazer isso. Então, se você perguntar, a MyBroker sempre, o povo vai falar, não, esse vai ser um ano muito difícil. Mano, os caras são malucos. Falam, não, isso aqui vai ser, nós vamos vender o triplo. Foi o tema da Academia de Vendas do ano passado que a gente participou, né? Bom, tava se falando em crise, né? Com o novo do Brain e tudo, e na época vocês estavam falando justamente que a MyBroker escolheu não participar. Não, tá em crise, não, já não vai participar, né? A gente vai ficar de fora, vocês podem seguir aí com a festa. Né? Deixa aí, cara. E eles são deixa aí mesmo, mano. Essa mentalidade eu tenho que falar isso publicamente. O Ronaldo foi um dos grandes responsáveis por me fazer ter essa mentalidade. Né? A minha até um pouco mais psicopata que a dele. O povo falava que eu era muito poliano, né? Tem a síndrome de poliano, assim, tudo é maravilhoso, bom. Mas é porque eu decido ignorar as coisas ruins. Eu preciso ser equilibrado. Aí por isso que, por exemplo, lá em casa, a Vanessa ela é veaca, ela já pensa em tudo, nossa, pode dar errado, não sei o quê. Fazer o contrapeso, porque eu sou muito maluco, pra mim tudo vai dar certo, vai ser maravilhoso, vai ser bom. Quando a gente quer fazer um negócio, a gente só olha pro lado bom. Né? Eu sou desse jeito, cara, eu ignoro todos os lados ruins e vou embora. Então a gente se balanceava muito dentro da MyBroker. Os meninos é muito mais pé no chão que eu, então eles tinham que me frear, eu ia fazendo isso, me dava liberdade para isso, né? A gente sempre teve muita liberdade lá dentro. Cada um cuida do seu quadrado e pronto. Eu nem sabia que rolava no financeiro, saí com a responsabilidade do Albuquerque. Eu nunca nem olhei quanto que eles me pagavam. Nunca olhei quanto que eles me pagavam, cara. Em 12 anos de empresa, você tá doido. Não sei quanto que era, eu sei que caía lá na conta. Se ele errou nas contas lá para mais ou para menos, não sei. Porque era a parte dele, não era a minha parte. Minha parte era ser criativo, cara. Minha parte era inovar com um monte de coisa, era expor, era pensar em novas estratégias, ensinar a nível nacional para atrair corretores. Então, eu estava muito consciente do que eu precisava fazer. O Leandro, consciente da parte dele. Então, a gente se equilibrava, sabe? Sem dúvida. Era isso transparecer para quem está de fora, né? Nós do lado do incorporador que tinha muito contato com você, claramente cada um tinha um papel muito importante, teve um papel muito importante, né? Onde chegou. Ricardo, você falou a questão do TikTok, né? O fato de que a parte da comunicação ela estava vinculada a você, né? Da parte das redes sociais. E o cara, o TikTok, por exemplo, uma coisa é a gente falar hoje de como o corretor se posiciona, né? Eu não tenho medo nenhum de falar que o Ricardo Martins mudou a forma do corretor imobiliário atuar nas redes sociais. Então, né, desde quando você começou fazendo os vídeos decorados e tudo, só que antes não existia essa referência. Então, o que fez com que você entendesse isso como um grande potencial num mercado que não existia? No qual, às vezes, lá atrás as pessoas falavam assim, você acha que alguém vai comprar imóvel pelo digital, né? Porque existia essa conversa. Você acha que alguém vai comprar um patrimônio desse valor pelo digital e tudo? E o que na época fez com que você se blindasse e realmente enxergasse que esse era o caminho? Nessa parte, teve um pouco de conhecimento empírico que eu fui testando, mas foi pegando referência externa, cara. Eu comecei a analisar empresas que trabalhavam muito com infotenimento. Por exemplo, o Burger King, Red Bull, cara.
Red Bull é mestre do inbound, né? Então, isso teve um pouco de teoria. Eu comecei a estudar um pouco de teoria de inbound marketing, né? Que era como atrair as pessoas, uma forma de entretenimento e vender de forma subliminar. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a gerar essa autoridade. Peguei muita referência externa, pouca do mercado imobiliário mesmo, porque não tinha ninguém fazendo. Então, não tinha de quem espelhar. Um cara que tinha mais ou menos, que já estava fazendo isso do jeito que eu achava que era legal, era o Ryan Serhant. Então, esse cara eu já achava da hora o jeito que ele trabalhava. Então, eu queria espelhar alguma coisa naquele sentido. Mas peguei muita referência de Burger King era referência master. A própria Apple, o Steve Jobs, peguei muita referência dele. Eu gostava de ler biografias dos caras para entender como a mente do cara funcionava, né? Então, foi estudando sobre marketing mesmo que eu comecei a aplicar isso aí. Então, fui bem intencional nessa parte. O Burger King até hoje, né, faz campanhas muito inovadoras, né? Agora, recentemente, eles fizeram aquela que deu muito ibope, do que quem fosse careca podia ir numa unidade do Burger King. Demais, cara. Cara, e só movimentar. Muita gente pensa assim, não sei, eles são loucos, né? Eles vão dar um monte de sanduíche e tudo, só que eles não estão vendo eles estão vendo a ponta do iceberg, né? Ali no fundo, realmente, tem muito mais. Mano, e aí, o que é o lance disso? Isso gera entretenimento, cara. E aí acaba sendo colateral. Então, a minha ideia, que era? Eu queria estar dentro da casa das pessoas. Eu queria que o filho estivesse assistindo e achasse legal e mostrasse pro pai. Eu queria que a mãe estivesse assistindo e ela achasse legal. Tipo assim, tô aqui de boa em casa, deixa eu assistir vídeo de imóveis. Era essa a minha intenção. Eu queria que eles fossem assistir os meus anúncios como entretenimento, cara. E isso é muito mais fácil para mim. Isso quebra um monte de barreira psicológica, né? Ele não sente que eu estou fazendo um pitch para ele, né? Então isso teve muito a ver com isso tudo mesmo, cara. Teve algum vídeo específico assim que você lembra que foi um divisor de águas? Algum vídeo que você bolou e tudo que acabou sendo um divisor de águas lá no posicionamento? Cara, tiveram vários. O primeiro que viralizou muito foi aquele do carro que a gente fez, né? No Victoria, que a gente subiu o carro lá no Victoria. Eu já tinha me convidado para fazer o vídeo lá, né? Foi GPL. Isso. Eles tinham me contratado para fazer um material lá. E aí a gente teve essa ideia, a gente estava fazendo uma parceria com a Audi naquela época, com a Eurobike, na verdade, não era com a Audi, era com a Eurobike. E aí pegamos esses carros lá, tínhamos outras opções de carros, rolou essa sugestão do Audi laranjado. Aí fizemos, cara, aí eu fui na dor da galera, né? Pensei assim, vou atingir a dor do Goiânia. Né? Que é a síndrome do cachorro, assim, né? Do que é a roça. Porque assim, o goiano falar que aqui é roça, tudo bem, eu gosto, a gente pode falar. Quem não pode é paulista. O paulista não pode falar que aqui é roça, eu posso. Né? Porque pra mim tem um conceito diferente. Quando os caras falam, o cara tá querendo debochar da gente. E aí eu falei, e ainda tem gente que diz que Goiânia é roça. Então aquela frase ali foi lá no orgulho do cara. Então, eu lembro que viralizou em várias páginas. Então, tinha página que tinha 10 milhões de visualizações do meu vídeo. Na minha página tinha umas 8. Então, perdeu o controle. Eu imagino, sei lá, mais de 100 milhões de pessoas foram alcançadas a nível mundial, né, com aquele vídeo. Então, ele foi... Eu entendi o potencial viral. Foi naquele momento ali. Eu entendi o potencial viral. Eu sabia ter muito acesso. Tinha vídeos meus que já tinha 1 milhão de visualizações, mas nunca tinha pegado nada que tinha 10, 15, 20, 50 milhões. Eu não sabia o que era isso. Aí foi ali mais ou menos que eu aprendi. E eu era muito do trabalho braçal, cara. Eu era muito persistente. Eu sou muito persistente. Então eu fazia vídeo até viralizar. Eu tinha que fazer 7 vídeos por dia. Quando eu comecei a fazer TikTok, a minha média, eu falava para os meninos, eu era psicopata de produção de conteúdo. Eu falava, eu vou ter que produzir 7 vídeos por dia, porque a gente tem uma intenção de crescer. E foi muito rápido, tanto que no primeiro mês foi 100 mil seguidores, segundo 200 mil, 300 mil, 400 mil, um mês subsequente, assim, porque eu fazia muito trabalho braçal.
fazia 7 vídeos no dia, no Você editava tudo. Não editar, mas que é o lance. Eu nunca fui de editar vídeo, cara. Os meus vídeos são muito projetados para ter o mínimo de esforço. Não tem a ver com qualidade técnica visual que eu digo, né? E eu sou um apaixonado por estética das coisas. Eu gosto de produção audiovisual massa. Mas é muito raro eu fazer um assim. Muito raro fazer um daquele do Backstreet Boys lá. Aquilo lá é, tipo assim, 0,1% dos meus vídeos. Aquilo lá tem muita edição. Foram 5 horas de gravação, mas não sei quantos dias de edição para sair um vídeo de 3 minutos. Aquele lá é uma exceção à regra. A minha regra é, pega o celular aqui e me preocupo com o que vai ser falado. Então, eu sempre entendi que a cópia é mais importante. A copy e a forma que é comunicado. Então, por isso que eu tomo cuidado com a voz que eu vou falar. Então, tem uma pegada de arquétipos, um arquétipo mais sedutor. Então, eu uso isso de forma intencional para fazer os vídeos, né? De uma forma que eu não preciso editar. Então, é rapidão. Esses 7 vídeos, às vezes eu produzi eles em, sei lá, 25 minutos, 30 minutos. Certo. Gostando. Produtivo. Não, é interessante assim, isso que você falou, porque claramente o caso com aquilo que você falou da teoria que você foi estudando marketing, você foi trazendo isso para a rede social, você foi aplicando isso. Aí você falou um negócio da Red Bull, cara, a Red Bull é justamente isso, ela viraliza falando de coisa de tudo, menos de energético. E você viralizou falando do negócio do goiano, né, da dor do goiano, que foi o que fez, né, ganhar uma abrangência enorme. Essa é a ideia. E tem gente que às vezes fala assim, né, quando você vai pensar em alguma campanha de marketing, fala assim, não, mas quantos leads, quantas vendas se converteu diretamente? Só que esse marketing que vocês estão fazendo, né, esse que você se embasou, ele tem um alcance muito maior e talvez difícil de mensurar assim, a conversão dele. O que acontece? A gente tem que fazer os dois, né? Uhum. A gente costuma diferenciar o inbound com o outbound. O outbound é tráfego pago, né? É o tradicional. A gente faz ele também. Então, eu nunca abri mão. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fazia esse inbound, que ele tem um impacto maior e a longo prazo, eu fazia o outro. Né? Então, a gente gastava rios de dinheiro em tráfego. Muita grana. Tráfego. E ele é mais direcionado, né? Ele vai mais, tipo, capturar lead mesmo. Então, não é escolher um ou outro, é fazer os dois. Tem que fazer os dois. Tá certo. E, cara, caminhando aqui pro final, eu te agradecer muito a sua presença. Para mim foi uma honra receber você aqui. E, assim, né, a gente já se conhecia da época da MyBroker e tudo. Mais recentemente eu tive a oportunidade de te conhecer melhor. Aquele dia, estava comentando aquele dia que eu fui lá na sua casa e tive a oportunidade ali, eu fui lá para falar um pouco de digital, né? A gente acabou, na verdade, falando sobre família e tudo. E eu vi que realmente, aquela época, acho que precedeu um pouco quando você começou a se posicionar nesse sentido no digital. Foi. E eu vi que realmente que tinha muita coisa boa ali, né, do Ricardo para ser exposta justamente sobre a família. Então eu queria muito que, eu acho que o objetivo foi atingido, para você vir aqui e compartilhar isso conosco. Que mata, velho. Tamo junto. E deixar uma pergunta para você, Ricardo. 2 perguntas, na verdade. Primeiro, tem alguma pergunta que você, no meu lugar, te faria e no caso eu não fiz? Que se você tivesse a oportunidade de entrevistar o Ricardo Martins, no caso, sabendo de toda a história dele, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Qual que é o seu ciclo? Isso é importante. Ai. Essa é uma das perguntas que mais me fazem, você acredita? O que você tá usando? O que você tá fazendo? Isso aí é com o Dr. Rafael. A resposta é Dr. Rafael. Vai lá e consulta, né? Vai lá e consulta. O que você tá tomando, né? O que você tá tomando? Não, mas é brincadeira. Acho que você fez todas as perguntas. Que isso, aí jogou o entrevistador lá pra cima. Você foi na linha bacana, você se projetou, se programou pra fazer certinho e deu certo. E, cara, agora pensando na fase que você está vivendo, pensando na mensagem que você quer deixar, qual mensagem que você deixa para todo mundo que está ouvindo aqui, que ela vai repercutir aí? Olha, mano, o seu público hoje aqui ele é majoritário no mercado imobiliário? Mercado imobiliário. Tá. Eu falei isso na última reunião. Tive a oportunidade, antes de sair da MyBroker, fazer uma reunião geral. Então, eu peguei o microfone ali e falei para 2.000 e tantas pessoas da MyBroker, né? E eu falei o seguinte: nós que trabalhamos com entregar o lar para as pessoas, a gente trabalha, o nosso trabalho é
né? Vender a casa das pessoas, edificar o lar de outras pessoas, que a gente não esqueça o nosso lar. O corretor, às vezes, ele trabalha para entregar o lar para os outros e estava esquecendo o próprio lar. Eu fiz isso achando a responsabilidade, né? Achou que eu deixei o meu lar de lado por muito tempo, mas recuperei. Graças a Deus, deu tempo de recuperar. Então, a minha mensagem é essa: corretor de imóveis, o incorporador, você que trabalha com o mercado imobiliário, você trabalha para entregar o lar para outras pessoas. Não esqueça do seu lar. Bom, que isso, mensagem forte. Agradeço você que ficou conosco aí até o final. Mais uma vez agradecer o Ricardo aqui. E siga conosco que em breve novos episódios aí do Pod 3. Tamo junto. Valeu. Valeu, man.